E a história bíblica, ela nos narra que quando Paulo, ele chega na cidade de Listra, na capital de Derbe, ele encontra-se com esse jovem. E a primeira coisa que nós descobrimos sobre Timóteo é que Timóteo, ele era gentil. Timóteo não era judeu, Timóteo não era cristão, Timóteo era gentil. Daí você tira, por isso que ele já sofreria preconceito dos judaizantes que estavam implantados dentro da igreja. Esse jovem é estrangeiro, ele não é da nossa terra, ele não é adepto da nossa religião, nem mesmo Cristo ele conhece. Timóteo era um jovem gentil. E para piorar a situação de Timóteo, além de ser gentil, Timóteo, ele tinha sangue mestiço correndo nas suas veias. Ele era comparado com os samaritanos. Por que será que os judeus odiavam tanto os samaritanos? Era pelo fato dos samaritanos ter sangue mestiço, sangue judeu misturado com sangue grego, romano, sangue pagão. E Timóteo, ele era um jovem mestiço. A Bíblia nos diz que a sua mãe era judia e que o seu pai era grego. Então você está vendo que Timóteo, ele já tinha alguns contras para a igreja daquela localidade. Era um gentil com sangue mestiço. Terceira coisa que nós vemos na vida de Timóteo: Timóteo, ele era órfão de pai. Timóteo, ele não cresceu com a referência masculina dentro da sua casa. Timóteo, ele não cresceu sendo ensinado, liderado, exortado por um pai. A Bíblia Sagrada nos diz que Timóteo foi criado pela sua avó Loide e pela sua mãe Eunice. A Bíblia Sagrada nos diz que Timóteo era órfão de pai. E se você começar a olhar para Timóteo, você vai ver mais algumas coisas que não beneficiavam muito ele. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, você vai ver que Timóteo, ele era muito imaturo. Timóteo não tinha muita experiência de vida. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, o texto vai nos dizer que Timóteo, ele era jovem demais. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 e versículo 8, você vai ver que além de Timóteo ser jovem demais, Timóteo também era muito tímido. Timóteo, ele era muito retraído. Timóteo não tinha capacidade nem habilidade de se expressar em público. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo de número 2, versículo 1 e 3, capítulo 3, versículo de número 12, que Timóteo, ele era tímido por demais. Era um jovem retraído, um jovem oprimido, um jovem que ficava nervoso facilmente, um jovem que não sabia resolver os seus problemas por causa da sua timidez. E não era só isso. A Bíblia também nos diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 23, que além de Timóteo ser tímido, além de Timóteo ser retraído, além de Timóteo ser jovem demais, além de Timóteo ser envergonhado, além de Timóteo ser uma pessoa que não soubesse se expressar muito bem em público, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, a Bíblia nos diz que ele era enfermo. A sua saúde era frágil demais. De vez em quando a enfermidade batia na porta de Timóteo e fazia uma visita para ele. Olha só o jovem que o velho apóstolo Paulo, já no fim da sua vida, vai endereçar uma carta. Ele não endereça uma carta a um super crente. Ele não endereça uma carta a um obreiro experiente, vigoroso, forte. Ele vai endereçar uma carta a um jovem inexperiente, a um jovem tímido, a um jovem doente, a um jovem órfão, a um jovem gentil, a um jovem mestiço. Tinha tudo para sofrer preconceito dentro da igreja, mas foi a este jovem que o Espírito Santo impulsionou Paulo a escrevê-lo para lhe dar alguns conselhos. Foi a esse jovem fraco, pálido, doente, tímido, retraído que Paulo escreveu para lhe dar alguns conselhos. E a primeira coisa que eu aprendo olhando para a vida de Timóteo é a seguinte: Deus, ele não está atrás de pessoas perfeitas para o ministério. A primeira verdade que eu aprendo diante da vida de Timóteo é que Deus não está atrás de grandes pregadores, Deus não está atrás de grandes líderes, Deus não está procurando pessoas perfeitas, Deus não está procurando super crentes, Deus não está procurando santarrões. Não. Deus não procura perfeitos. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus veio para os doentes, não foi para os sãos. Jesus veio para os pequenos e não foi para os grandes. Jesus veio para aqueles que sabem que não são nada diante da presença dele. Eu vim aqui com uma palavra profética para te dizer: talvez você tenha dito que não estava pronto, talvez você tenha dito que era jovem demais, talvez você tenha dito que não sabe se expressar em público, talvez você falou que não sabia pregar, que não conhecia a Bíblia. É a você mesmo que eu vim pregar, é para você mesmo que eu vim falar. Jesus, ele escolheu você com todas as tuas fragilidades. Jesus escolheu você com todas as tuas imperfeições. Jesus escolheu você com todos os teus problemas. Jesus não veio atrás de perfeitos, ele veio atrás de corações dispostos e mãos levantadas para o
céu dizendo: eis-me aqui, eu sei que eu não posso, mas eu vou, eu sei que eu não tenho, mas eu vou, eu sei que eu não consigo, mas eu estou aqui, envia-me a mim. Eu sei que o Senhor não precisa da minha força, eu sei que o Senhor não precisa do meu intelecto, eu sei que o Senhor não precisa da minha saúde, não precisa da minha sabedoria, só precisa de um coração disposto. Aonde estão os jovens que têm o coração disposto para servir ao mestre? Ele conta com você. Não precisa ser perfeito, não precisa pregar bem, não precisa louvar bem, não precisa